Boa noite. Este vídeo destina-se à socialização da disciplina Estágio Supervisionado 2. Eu sou a Terezinha Pinho Macis Filha, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Tutora externa da disciplina é a professora Vânia Lúcia Pasqualini de Grande, a qual eu agradeço imensamente toda a sua colaboração durante a disciplina. Feito na Uniaselv, a distância importa. A distância nunca foi tão importante em um momento como este. Então, é com muita alegria que eu apresento esse trabalho. Acadêmica Terezinha Pinho Assis Filha, da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 2. A área de concentração escolhida foi a metodologia de ensino e aprendizagem de ciências. O tema escolhido foi o ensino de ciências e os recursos metodológicos de aprendizagem. Justifica-se essa pesquisa pela relevância do uso das metodologias no ensino de ciências envolvendo conteúdos da biologia, da química e da física. Considerando as metodologias de ensino adequadas, capazes de transformar e potencializar a aprendizagem. As metodologias didáticas são os meios utilizados pelo professor para mediar os conteúdos, como a aula expositiva, aulas práticas, debates, excursões, demonstração, seminários, projetos. As mesmas auxiliam o professor a ministrar os conteúdos. Objetivo. O objetivo dessa pesquisa concentra-se em observar através de pesquisa, levantamento bibliográfico, coleta de artigos científicos, de literatura especializada e regências, a contribuição das metodologias do ensino-aprendizagem de ciências biológicas. Para a elaboração deste trabalho, foram pesquisados vários autores de foco com a metodologia. Alguns autores eu trouxe apenas 3 para exemplificar este trabalho, esta apresentação, mas no paper vocês poderão encontrar demais autores que falam sobre o assunto de interesse do trabalho. O primeiro autor, eu trouxe 3, então o primeiro autor, ele exemplifica, ele conceitua o que é a metodologia. Método é um modo de conduzir a aprendizagem buscando o desenvolvimento integral do educando através de uma organização precisa de procedimentos que favoreçam a consecução dos propósitos estabelecidos. O segundo autor, ele fala sobre o planejamento, a importância do planejamento, tudo isso envolve um método, né? Então, vou falando de alguns assuntos, mas o assunto principal é a metodologia. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de aprendizagem. Ele fala exatamente o que é o método, o que a metodologia pode proporcionar. Para que aconteça a execução dessa metodologia, é necessário o planejamento, a organização, a coordenação, e no decorrer da sua execução, essa metodologia pode ser adequada também, ela pode sofrer uma readequação. É isso que ele fala. O último autor citado, tendo-se decidido que os alunos, durante o curso, devem aprender conceitos básicos, vivenciar o método científico, analisar as implicações sociais no desenvolvimento da biologia, resta escolher os conteúdos correspondentes mais relevantes, fundamentais e atualizados. Em seguida, deve-se selecionar as atividades e experiências que melhor levem à consecução dos objetivos propostos. Então, ele fala
em linhas gerais, ele fala que para execução do projeto tem que haver uma seleção, depois de ter o público-alvo, você vai fazer toda uma elaboração para que ocorram as experiências. Isso tudo vai colaborar para a obtenção do resultado, que é os objetivos propostos devem ser alcançados. Seguindo aqui, a metodologia. As atividades de estágio curricular supervisionado 2 foram desenvolvidas na Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, localizado na Avenida Margarita, na cidade de Manaus, pertencente à SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Amazonas. As regências foram realizadas com as turmas do ensino fundamental e médio, com aulas elaboradas especialmente para esse público, e cuidadosamente acompanhei as professoras durante suas aulas. Entrevistei as professoras pedagogas, gestor da escola e as secretárias da escola no levantamento de dados referentes à escola. Considero que as regências foram oportunidades valorosas, onde a acadêmica pôde refinar suas práticas profissionais, perceber a realidade das escolas públicas, na vivência dos problemas sociais que chegam à escola, compartilhar com os docentes os desafios que a educação nos apresenta, assim como aprofundar-se nas práticas metodológicas importantes para a formação dos educadores e educandos. Porque o professor ou o educador, ele é um colaborador, é um facilitador do conhecimento, porque o conhecimento ele é adquirido, ele não é entregue. O conhecimento ele é adquirido, nós buscamos o conhecimento, nós descobrimos, nós tomamos posse do conhecimento. Então, usamos esse método, né? Então, durante os estágios, eu pude perceber toda a problemática do ensino-aprendizagem, também as dificuldades enfrentadas pelos professores, a realidade dos alunos, né? Escolas públicas, essa escola, Roberto de Santos Vieira, ela é uma escola pública de um bairro não de classe média. Então, ela tem a escola é o reflexo da sociedade onde nós vivemos. Então, nessa escola você vai ter problemas sociais, você vai ter problemáticas financeiras da escola. Então, você vai ter a educação hoje em dia, ela tem que lidar com todas essas situações, mas tentando sempre buscar a elaboração do conhecimento, a afirmação do conhecimento. Não podemos deixar que as escolas sejam superadas pelas dificuldades. Vemos estruturas, tanto a parte estrutural como tecnológica. As escolas, em relação à tecnologia, elas estão bem amparadas. As escolas são bem equipadas, como você vai ver mais à frente. A pesquisa concentrou-se em observar, através de pesquisas, levantamentos bibliográficos, coleta de artigos científicos de literatura especializada, regências e a contribuição das metodologias do ensino-aprendizagem de ciências biológicas. Então, foi feito um levantamento bibliográfico em relação às metodologias. Qual a importância das metodologias para a execução do ensino-aprendizagem, da concretização do ensino-aprendizagem nas salas de aulas? Perguntas: é importante? É importantíssimo o ensino-aprendizagem ser organizado em métodos que você consiga alcançar o objetivo proposto, né? Observação da escola. Então, aqui eu vou falar um pouco da escola. Os dados que compõem a pesquisa foram coletados através de entrevistas com os funcionários da instituição escolar, o diretor, o pedagogo, o secretário escolar. As secretárias da escola me ajudaram muito com os dados referentes à escola, quantidade de alunos, quantidade de turmas. Os bibliotecários me forneceram alguns livros que eu pude pesquisar para enriquecer mais o meu conteúdo. Os servidores sempre colaborativos. Então, é uma escola muito bem estruturada.
A escola conta com 65 turmas distribuídas nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Temos aí a quantidade de alunos por cada turno. Matutino, 1.107 alunos. Vespertino, 999 alunos. Noturno, 893 alunos. Somados, dá uma quantidade de 2.999 alunos, quase 3.000 alunos. A média por turma são 45 alunos, mas podem variar para mais ou para menos. E à noite, no turno noturno, eles têm também 7 turmas do ensino médio direcionados aos adultos, que é educação de jovens e adultos. Então é uma escola bastante abrangente, digamos assim. A Escola Roberto de Santos Vieira é construída em alvenaria, coberta de telha colonial, reformada, com cobertura metálica. Ela conta com a parte ampliada, que é a parte da cantina e a parte da quadra coberta. Ela é coberta já de outro material, não do mesmo material que é coberta a parte dos blocos das salas de aula. Essa parte já é uma ampliação da escola, uma escola muito bonita, espaçosa, tem um grande pátio, tem bancos entre os blocos e outros pequenos jardins. É uma escola até bem bonita, muito linda essa escola. Tem um estacionamento grande que os professores colocam seus carros lá para dentro, então é uma escola bem estruturada, tanto na parte de laboratórios quanto a parte estrutural. Ela é muito bonita essa escola. Tem amplas salas climatizadas, biblioteca, depósito, tem várias estruturas que eu coloquei aí no slide, ó. Banheiros feminino e masculino, cantina ampla com várias mesas, quadra poliesportiva, corredores amplos, tem uma parte de almoxarifado, secretaria, diretoria, pedagogia, da sala da pedagoga. Elas são equipadas com projetores de mídia, tem um kart onde os professores podem solicitar com pelo menos algumas horas de antecedência, ou dias de antecedência, dependendo da demanda, para fazer algum vídeo, alguma aula de mídia na sala de aula. Eles têm esse recurso, né? Tem os laboratórios, tem computadores, e para as aulas de informática ou para algum trabalho que o professor queira fazer no laboratório de informática com os alunos. Tem laboratórios de ciências, que eu vou apresentar mais à frente, partes de laboratórios de ciências, que tem alguns equipamentos muito interessantes, maquetes, macromodelos. Então é uma escola muito interessante, que tem possibilidades de fornecer uma educação de qualidade para os seus alunos. Aqui tem os laboratórios de ciências, que eu pude participar com a professora desse laboratório. Fui visitar, gostei muito. Pudemos até manusear os microscópios, que foi uma aula, eu acompanhei a professora de ciências do ensino fundamental. Nós fomos observar algumas lâminas e eu ainda pude ajudá-la a organizar a aula neste dia, tá? Então, a escola dispõe de recursos pedagógicos de ciências, como macromodelos de aparelhos de sistemas humanos, esqueleto, macromodelos de coração, de olhos, de conduto auditivo, estruturas de DNA, maquetes, microscópios, lâminas, placas de Petri para alguma cultura, alguma aula experimental, projetores nas bancadas, projetores, bancadas, freezers. Tem outras coisas que eu não coloquei, mas tem bastante recurso para as aulas de ciências. Aqui na foto tem o coração, né? Que vai fazer uma aula de anatomia, uma aula sobre os olhos. Então tem uma gama de recursos muito boas nessas escolas. Aqui foi uma das aulas, os alunos muito receptivos. Foi muito bom, eu gostei muito dessas aulas, desses estágios. Os alunos gostavam muito da minha presença na sala, porque era uma aula divertida, uma aula alegre, não era uma aula monótona. E por isso as vantagens da metodologia, né? Você fazer uma aula que agrade os seus alunos. Os planos de aulas foram elaborados após a entrevista com os professores da turma, definidos os assuntos cuidadosamente, foi organizada uma sequência para ser abordado, selecionadas as imagens ilustrativas, conteúdos objetivos claros para melhor entendimento, visando melhor aproveitamento das aulas. Como eu falei, fazer uma aula atrativa, uma aula dinâmica,
não sendo uma aula monótona, assim você vai cansar os seus alunos, eles vão ficar muito estressados na sala de aula e não vai ter aproveitamento. Para as turmas de ensino fundamental, planejou-se regências que abordam os sistemas do corpo humano, iniciando com os assuntos nutrição de alimentos, nutrientes, em seguida os sistemas do corpo, células. Todas as aulas ressaltando sempre sua descrição, a função, as características principais nas aulas de sistemas, né? Aí eu coloquei por sequência essas 5 aulas referentes às aulas do ensino fundamental. A primeira aula foi nutrição, alimentos, nutrientes, tipos de nutrientes, que são os construtores energéticos construtores energéticos e os nutrientes. Pirâmide alimentar, cadeia alimentar, a cadeia alimentar, que tem o topo da cadeia alimentar, que são as quantidades, por exemplo, as proteínas, os carboidratos que estão em determinada camada da pirâmide alimentar. Aí, na segunda aula, foi feito o sistema digestório, onde eu procurei levar figuras, imagens para exemplificar, falando sobre como é o sistema, como é o metabolismo alimentar, desde a boca até a parte da excreção dos alimentos, falando de todos os órgãos que compõem esse tubo digestório, né? Então, foi feita essa segunda aula, os alunos gostaram muito. Na terceira aula foi sobre citologia. Eu já tinha acompanhado os alunos numa primeira aula lá com a professora no laboratório, então eles já tinham uma pequena ideia sobre a citologia, então foi só uma aula, tipo uma revisão. Eu procurei acompanhar o conteúdo para eles aproveitarem bastante as aulas, né? Então eu falei sobre a teoria celular, sobre as organelas celulares, características e funções das células, o que cada organela é responsável, as mitocôndrias, a formação de energia, sobre o núcleo, a parte do DNA, falando um pouquinho de cada coisa para abranger toda essa parte das organelas do conteúdo, tá? Aí na quarta aula foram os tipos de organelas, são as eucariontes, as procariontes, falei um pouquinho sobre a parte do núcleo, aí fez essa diferenciação. Aí na quinta aula foi o sistema esquelético, características e funções. A escola, ela tem um modelo de esqueleto, só que não foi possível eu levar esse modelo para a sala de aula, porque no dia não estava disponível. Mas eu levei várias ilustrações, falei sobre tentei abordar todo o conteúdo da aula e falei um pouquinho de cada coisa, principalmente as características principais, do que compõe a coluna. Todo o conteúdo da aula você pode acompanhar lá no paper, tem todo o planejamento. Então, a aula eu procurei fazer bem ilustrativa, bem dinâmica, trazendo curiosidades, respondendo as perguntas dos alunos, para ser uma aula bem atrativa. Aqui eu coloquei as aulas do ensino médio. Tá? As regências, aí são as 5 aulas, né? De maneira objetiva, procurei desenvolver a aula expositiva, o método expositivo, né? Com desenhos esquemáticos anexos do projeto de estágio. Anexo do projeto de estágio, esses esquemas, onde estão os planos de aula. Vocês podem acompanhar se quiserem ver com mais detalhes, senhora. Aí, aula 6, conceitos básicos de ecologia. Fiz uma aula falando sobre os conceitos de ecologia. A 7ª aula, os conceitos aquáticos e terrestres, os ecossistemas aquáticos e terrestres. A 8ª aula foi sobre relações ecológicas, mutualismo e outras relações ecológicas. A 9ª aula foi sobre o núcleo celular. Falei um pouquinho sobre o que compõe o núcleo celular, sobre os ribossomos, núcleo, nucleolo, essa parte de núcleo celular propriamente dito. Aí, na 10ª aula, foi dividido, né? Falei já sobre os cromossomos, comentei um pouquinho sobre o núcleo celular e já abordei a parte principal, que são cromossomos, DNA, as bases nitrogenadas, que compõem o DNA, o RNA, sua função, tentando levar para a nossa vivenciação, para que eles fixem melhor o conteúdo,
falei sobre a parte mais teórica também, né, que envolve a parte mais teórica, mas levei ilustrações, desenhos, fiz com que eles tentassem entender realmente o que é o cromossomo, o que é uma anomalia, doença genética, abordei esse tema, sobre a identificação de DNA. Então eu procurei fazer uma aula bem atrativa. Aqui eu trouxe um dos modelos dos planos de aula. Aqui tem todo o esquema, né, que é fornecido pela Uniaselv. No primeiro momento, o que você faz no primeiro momento, aqui eu posso ampliar um pouco para ver melhor. Fiz a sequência, né, aqui fiz a identificação, aqui a sequência. Primeiro momento, iniciarei a regência com uma aula expositiva, apoiada em ilustrações esquemáticas sobre o assunto pirâmide alimentar e tipos de nutrientes. Aí eu desenvolvi o assunto todo aqui, o plano. Eu escrevi tudo que foi passado até aqui, tá? Tipos de nutrientes, abordei sobre a pirâmide alimentar, os grupos, né? Carboidratos, leveduras, frutas, carnes, proteínas, né? Tudo. Aí pra cá, no segundo momento, a participação dos alunos, né? Que é importante. Estimular a participação dos alunos, serão convidados a fixar na pirâmide a figura de alimentos de acordo com a sua classificação e identificar os tipos de nutrientes nos grupos de pirâmides alimentares de acordo com a sua função. Então eu levei algumas figuras de carne, peixe, ovos, leite, azeite, para eles identificarem quais são os grupos que esses alimentos vão se encaixar. Tá? E depois no final fiz um exercício. Aqui essa figura foi levada, essa ilustração da pirâmide alimentar, tá? Para a sala de aula, para ilustrar a aula. E também essa pizza aqui com vários tipos, né? Um outro tipo de exemplificação. E o exercício que eles fizeram na sala de aula. Vivência no estágio. O estágio contribuiu sobremaneira para a minha formação vocacional como professor, visto que a educação se faz com educadores dedicados, investidos de metodologias e técnicas direcionadas que contribuam para a missão de educar as gerações. Porque essa é a missão do verdadeiro professor, educar as gerações. E eu fiquei muito satisfeita com este estágio. Foi muito proveitoso, adorei esse estágio. Concluo que os objetivos foram alcançados baseado na literatura pesquisada e reflexão sobre as metodologias de aprendizagem através da percepção e envolvimento dos alunos durante as regências usando as técnicas metodológicas de ensino-aprendizagem. Aqui são as referências. E eu deixo essa reflexão. E conhecereis a verdade vos libertará. E muito obrigada, tenha uma boa noite.